Olá, pontualmente, aliás, um minuto antes, pronto. 21h12, cá estamos nós, como sempre, pontual, procuro ser. E hoje a nossa conversa é sobre odontoeducação, sobre amamentação, sobre essa experiência maravilhosa que muitas mulheres têm. Olá! Bom dia, seja bem-vinda, Clarice. Muito bem-vindo também. É É um bom muito começo. amor no coração da gente, né? Por esse momento incrível, né? Do nosso encontro, falando de um tema de grande importância para a mulher, né? Então, isso é muita emoção. Mas, Que bom, que olha, bom. Você viu que na chamada que eu dei agora há pouco, eu falei que quem nunca engravidou está convidado, porque um dia que engravidar vai passar pela amamentação. Quem já engravidou, pode ser que engravide de novo, está convidado também. Quem não vai ter mais filho, está convidado também, porque vai ser vovó, vai ter nora, enfim. Então, está todo mundo convidado. Profissionais de saúde, dentistas, pediatras, obstetras, enfim. E pessoas interessadas nesse processo, né, como mulher, como passar pelo processo de amamentação, nós vamos estar trocando boas ideias a respeito disso. com certeza. É um tema, assim, para mim, de bastante, sim. Durante o meu percurso ali, escrevendo o livro, com os colaboradores e tudo ali, a maneira como a odontoeducação vê esse tema, né? Eu tive, sim, muita dificuldade de trabalhar esse tema e encontrar pessoas que tivessem voltado totalmente para isso, né? Para esse lado, falando corpo, mente e espiritualidade, que é uma maneira que eu falei, gente, só tem uma pessoa que eu sei que está indo embora para Nova Zelândia, mas ele vai ter que arrumar um tempo para escrever esse capítulo junto com a gente, né? Nesse momento, Nossa, assim. e você E sabe que quando... foi em cima da hora, assim, né? Foi quase no 44 do segundo tempo, assim, né? E eu É, tive que me desdobrar ali para conseguir escrever o capítulo e juntar, e depois tem a correção e tudo mais. E, mais uma vez, publicamente agradecendo a sua confiança, o seu convite. Para mim é uma honra participar de um projeto tão grande, tão maravilhoso e tão inovador para ciências, né? Não vou nem falar para odontologia, mas para ciências que cuidam das pessoas, das crianças e das mulheres em particular. não, é realmente assim, eu vejo que agora, assim, nesse momento desse pré-lançamento, né? Muita gente tem me questionado, que já adquiriram o livro, né? No pré-lançamento, nós estamos praticamente com essa edição praticamente esgotada, porque tem havido muita procura. Porque as pessoas perguntam, Clarice, a gente está lendo o livro e como é que você chegou a isso? De onde você tirou isso? Sendo que muita coisa está acontecendo agora. Eu falei, quando a gente tem algo maior aqui dentro, que não é que é Deus, e a gente se deixa mover pelo amor que Ele sempre nos deu, que a gente pode dar ao ser humano, então é isso que me moveu. E vi que você teria muito a nos dar nesse capítulo, né? E tem uma psicóloga junto com você e mais a Silvia Chedid, que trabalha com os ortopedias com bebês, né? Uhum. Mas você falando como médico, como profissional, como obstetra, como todas as outras suas qualificações que você tem, sobre um tema tão importante para nós, né, mulheres, e para os pais, né? Porque uma coisa que quando eu fui conversar com você, eu falei, olha, eu gostaria muito que incluísse bastante a presença do pai, porque sempre fica
tudo em cima da mãe, né? A mãe faz, a mãe amamenta, a mãe, tudo a mãe, né? E o pai, onde fica? E é isso que eu gostaria que você, assim, que você falasse, né, da sua, do que você, assim, tem. Eu sei que você tem muita coisa boa para nos falar quanto mulher. Essa mulher, né, que às vezes engravida e não sabe nem o porquê de amamentar, o que é isso, como é que funciona, ela não tem consciência disso, né? Então, eu acredito que ainda esteja no subconsciente dela e que ainda não veio para a consciência. De repente, ela se vê com o bebê no colo, e aí? É. E aí Então, é com você. tem várias questões que acontecem nesse aspecto. O primeiro deles é algo que acontece na gravidez em relação ao parto, que é uma história parecida com um pensamento positivo, que é assim: vai dar tudo certo e eu vou dar conta do parto. Não, eu quero um parto normal, vou dar conta do parto. Essa mesma ideia permeia as mulheres em relação à amamentação. Tranquilo, isso é instintivo. Coloca o neném e ele vai mamar e está tudo certo, não tem que se preocupar com isso. Então, são duas ideias erradas. Nesses mais de 36 anos atuando como obstetra, com essa visão integrativa sistêmica, ou a visão ampla, holística, o que eu tenho visto é que muitas mulheres não se preparam adequadamente. Em passar por uma gestação, saber que um dia você vai dar à luz e não se preparar para isso adequadamente, eu vou falar daqui a pouco o que é adequadamente, é como você escalar uma montanha alta e você não levar corda, não levar mochila, não levar oxigênio, não levar comida, barraca, nem nada. Você chega lá, vai dar tudo certo, eu vou subir, já subi tantas montanhas assim, montanha aqui, montanha ali, só que é uma montanha alta. E o parto ele é uma montanha alta, né? É uma mudança muito grande no corpo, na vida, na emoção e no espírito de uma mulher. Porque ele é a despedida da condição de filha. Ele é a despedida daquela condição de uma mulher que quer ser cuidada pela mãe, que quer ser protegida pelo pai e que quer só receber. Então, como que ela vai se preparar para algo que ela não tem dimensão? E faz parte os profissionais de saúde, todos envolvidos nisso, alertarem. Olha, tudo bem, você tem um componente fisiológico, o seu corpo está preparado para isso. A Flávia chegou. Oi, Flavinha. Linda. Né? E aí... Bem-vinda, Flávia. E aí, ela não se prepara para isso e chega na hora do parto, vem como se fosse uma onda, um tsunami, arrebata ela, porque o parto é uma onda, isso eu aprendi com o Le Boyer, ele mostra uma vez, uma conversa que eu tive com ele num filme, é como uma onda que vem e pega. E aí a mulher fica, vamos dizer assim, o que eu faço com isso, com essa dor, com isso tudo? É lógico que tem muitas mulheres que não se preparam e passam muito bem com o parto. E tem mulheres que se preparam e não conseguem também. Então, tudo que eu estou falando não é definitivo e nem é para todo mundo. Se isso não serve para você, tudo bem. Né? Mas vamos pensar em termos de uma média, numa maioria de pessoas. Isso que eu estou falando, como eu disse, são quase 3 mil partos acompanhados. Eu já vi essa história se repetir. A mesma história acontece para a amamentação. Então, não é fácil amamentar. O bico do seio. Tem que preparar, passar a buchinha, tomar sol. Ok, né? Não é só isso. É muito mais. Existe uma pega da criança, existe uma ordem, uma sequência. Eu falei uma vez, recentemente, uma mãe teve um bebê há 60 dias atrás, ela estava acabada, exausta. Já que eu dei uma parada, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando do livro da Clarice, daqui a pouco ela vai falar um pouco do livro. E esse livro
como nós divulgamos, vai ser feito um sorteio ao vivo, agora durante a nossa live. E no final, às 19 horas, eu vou dar o nome da pessoa que foi sorteada. Quem faz esse sorteio é um programa, tá? Isso não é uma caixinha. Então vamos lá. Bom, voltando. A amamentação, ela é um processo também em que a mãe já saiu da condição de filha e entrou na condição de mãe. Porque na condição de mãe, ela não recebe, ela doa. E tem muitas mulheres que ainda estão na condição de filha e não tem como doar. O leite não desce, o leite não aparece. Ou se aparece, vem com problema. E aí entra o conflito. A mastite muitas vezes é essa dificuldade que a mulher tem de se aceitar como mãe. Eu estava conversando agora com uma paciente, vou chamar, né? E ela mudou para outro lugar, está morando na França, inclusive. E ela disse o seguinte, olha, há 10 anos atrás eu tive um parto com você, não foi o parto que eu queria, passou da data, o líquido estava seco, uma série de indicações e finalmente ela concordou em fazer uma cesárea. Eu falei, tudo bem. A gente fez a cesárea, 10 dias depois ela voltou para tirar o ponto, e ela entrou no consultório com o neném no colo, chorando. Ela me escrevendo, tá? Ela falou assim, e aí você falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, não consigo. Eu falei, você está num... O que você quer? Ela falou para mim, eu vim aqui para você me dar um remédio, um antidepressivo. Tá. Chorando de manhã, de tarde e de noite. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou te dar um medicamento homeopático, mas mais que o medicamento, eu vou te dar uma palavra. Eu vou te dar uma frase, isso há 10 anos atrás eu não conhecia nem constelação. Eu falei assim, olha, para ela, repete, agora eu não sou mais filha, agora eu sou mãe. Ela falou essa frase para mim, eu dei acho que um medicamento para ela, um homeopático, e ela confessou agora que ela não tomou, porque essa frase foi a cura. Ela parou de chorar, entrou no papel de mãe e está indo. E agora está grávida do quarto filho. Então, o que acontece? Essa chave para virar, ela não vira tão fácil. Não é fácil você sair de uma situação gostosa de ser filha. Porque filha é delícia, né? Tem colinho da mamãe, tem um abraço, né? Dia das Mães ontem. E aí, colinho do papai. Você faz alguma coisa, alguém vai lá e resolve o seu problema. Mas como mãe, não. Como mãe, você deixa disso, você agora é o que doa, é o que cuida. E a amamentação faz parte depois, é o primeiro ato, vamos dizer assim, pleno da mulher nessa nova condição de mãe. E que às vezes a dificuldade vem aí, né? E exatamente sobre isso que eu gostaria que você falasse também, porque eu sei que você vai abordar sobre isso e a culpa, né, que ela carrega por ela não, às vezes, porque tem muito assim, tudo que se tem hoje na teoria, fala-se muito que tem que aleitar, né, que tem que amamentar, ali, aleitar no seio. E aí a mãe fica, quando ela não dá conta, ela entra em pânico, porque ela se sente culpada, como disse o doutor Laurista, que é um pediatra que está no capítulo da consciência da saúde mental no desenvolvimento infantil, ele falou que muitas vezes chega para a mãe e fala assim, você está vendo? Você não está amamentando teu filho? Você quer que ele morra? Você quer matar seu filho? Imagina, uma mãe que acabou de ter esse bebê, que tem todo o amor e de repente ouvir isso. Ela ouviu. Igual você está falando, da palavra dita. E na odontoeducação, a gente cuida muito da palavra usada, da palavra empregada, porque ela realmente, ela gira no ar como uma bailarina, né? E nós, o cérebro, nós captamos aquilo que está dançando no nosso ar. E a mãe recebe aquilo como ela, se acontece alguma coisa com o bebê, ela é culpada, ela que matou. Como é que é isso? Como é que funciona isso na cabeça de uma mulher? Muito bem, mais uma vez.
Não é fácil dar à luz e não é fácil amamentar. Terceiro desafio, educar, criar uma criança. São três coisas que existem necessidade de preparação. Então, assim, é conhecimento. Nos cursos que eu fiz de preparação para parto, eu sempre separava uma noite só para amamentação. Eu trazia uma pessoa especializada nisso para falar sobre amamentação, para tomar consciência. Inclusive fazia, os homens saíam da sala para as mulheres ver as posições, como colocar, colocação do lado, sem, não dá de mamar deitado porque a criança não tem a cárdia, que é a válvula que fecha o estômago da criança, ele é aberto. Então o estômago da criança é como uma garrafa sem tampa. Se você virar assim, desce. Né? Ela só fecha com 6 meses. Então é muito normal a criança voltar. Então a criança, de preferência, mamar sentada para ir descendo. Tem uma série de detalhes. Agora, o mais importante que isso é o processo da produção do leite e da descida do leite. Sim. Então, a produção do leite, ela acontece por um processo, vamos dizer assim, que é um estímulo na mama, tá? Agora, a ejeção do leite, a liberação do leite, é um outro processo diferente. São dois muito diferentes. Porque o que faz a produção, que são os alvéolos, ele tem a ver com um processo glandular. A mama, não sei se você sabia, ela é uma glândula sebácea transformada. Então, a mama, na estrutura glandular dela, ela vem da pele. Pela nova medicina germânica, tudo que é da pele tem a ver com contato. E contato tem a ver com separação. Já o processo de ejeção, que são as células mioepiteliais, elas respondem a uma liberação de um hormônio produzido na hipófise, que é a ocitocina. A ocitocina não produz o leite. Quem produz o leite é a prolactina. São dois hormônios completamente diferentes. Então, e isso as pessoas do sítio sabem disso, né? Como é que a sitiante tira o leite da vaca? Você sabe, não? Ele não É, chega lá tirando. não. Ele põe o bezerro, Ele põe o bezerro para sugar primeiro, aí a vaca depois, na hora libera, né? para Né? Não, liberar, e depois como é, tem o jeito também de você pegar ali, né, para que, poder sim, mas põe o estimular bezerro para antes. você. Senão Sim, o bezerro a vaca não antes. solta. Ela não Não, não solta, porque é um solta, processo exatamente. consciente. Que esse negócio de palavra, né? Ah, vai, libera o leite. Ela não libera. Aham, Depois que ela libera, ela não consegue mais brecar. Daí ele vai lá e rouba o leite da vaca. exatamente. Rouba o leite do bezerro. É, Então esse processo de produção é uma coisa e descida é outra. Então, durante 48 horas, às vezes 36 horas, a criança quando nasce, a mãe não está produzindo leite, porque ela está com um pouquinho de leite, que é o colostro, que tem um tipo de constituição, e a gente explica isso muito bem no capítulo do livro. Constituição do colostro, processo da descida do leite sim. e o que acontece, o estabelecimento da mamata. Então, os 10 primeiros dias são intensos. Ela está com um novo corpo, o corpo Uhum. dela está numa mudança, estava com barriga, está recuperando, seja parto normal, seja cesárea, ela está se recuperando do parto. Cansaço do final, último mês da gravidez é pesado. E aí ela volta para casa, não sabe o que fazer, como é que é esse negócio? E a criança está chorando, ela põe para mamar, a criança mama um pouquinho, dorme, ela vai tirar a criança, acorda, está com fome, mama de novo, e não desce leite, e aí eu não consigo, eu não sou uma boa mãe, e meu ele vai descer, e pai, começa a chorar. Nenê chora de um lado, a mãe chora do outro. Exatamente. Não sei se você passou por essa, por essa experiência. Ah, sim, passei três, né? Eu tenho três filhos. Então, realmente, amamentei todos eles, mas tive um sofrimento enorme no último, porque no último ele nasceu prematuro, né? Então, foi toda assim uma experiência que as pessoas chegavam para mim e falavam:
Clarice, esse menino vai ficar, como é que ele vai sobreviver, não sei o quê. Aí ele teve 40 mães de leite para me ajudar a ter também, porque eu não tinha assim, não tinha o suficiente, né? E ele não podia gastar muita energia sugando para poder ter peso. Então, muitas vezes, o leite, às vezes nós tínhamos que dar a ele também, era no peito e na mamadeira. Não tinha como, porque há 30 e poucos anos atrás não tinha essa história do copinho e tal, né? Era mamadeira, então era leite materno também. Então houve esse sofrimento, esse é um dos motivos desse capítulo ser dessa forma que eu vi que você teria condições de colocar da maneira que deveria ser, da maneira que teria valorizando a mulher quanto ser humano que ela é, né? E cuidar desse serzinho que está na mão e que ela tem que ter toda aquela habilidade, aquele jeitinho para chegar e dar o que ele precisa e, ao mesmo tempo, se ter aquele lado dela quanto mulher. Do momento que ela está vivendo, do momento que ela está sendo acometida, né? E eu vejo que tudo isso agora vem a calhar com tudo que está acontecendo aí agora, né? Com essa história toda. Eu estou vendo mães que estão saindo do parto, não estão podendo levar o seu bebê para casa, ou por algum problema no bebê, ou ela ficando no hospital e o bebê indo embora. E aí? Aí que eu te pergunto, e aí? Então, amamentar é uma transmissão de amor e de alimento. A nutrição do leite e o amor pelo cuidado. Nós, seres humanos, quando nascemos, nós somos incompletos. O nosso cérebro está incompleto, o nosso processo de mielinização está incompleto, diferente dos outros animais. Um cavalo, ele nasce, ele sai andando. Um elefante, vários animais, mamíferos, eles nascem e estão prontos, né? Nós não. Se o nosso cérebro fosse crescer do tamanho normal, a gente não nasceria na mãe, não passaria Então a gente nasce incompleto, como um canguru. E aí a gente precisa ser amamentado, precisa ser cuidado antes. Então esse leite que a gente recebe, ele tem componentes. Tem sais minerais, tem proteína, tem gordura, lipídios, tem água, tem sal, tem uma série de elementos. Mas mais que tudo, ele é um fluido de amor. Sim. Ele é um fluido que nutre não só o corpo, nutre a alma. Sim. E tem mais. Ele é um fluido na hora da amamentação. Até nós falamos isso ontem na live sobre energia sexual e orgasmo. Que a mulher, quando dá de mamar, ela sente prazer. E muitas mulheres sentem. Lógico que é um prazer diferente do prazer sexual, mas é uma forma de prazer. Lógico. E surge culpa também. Como que eu estou sentindo prazer? Não, e começa a entrar. Não, é para ser prazeroso. E essa transmissão da vida. Voltando. Durante a gravidez, é hora do casal receber informações para sair da condição de filha e entrar na condição de mãe. Esse processo ele não é assim. Se fosse assim, a gravidez não duraria 9 meses. Né? Ele é um processo hormonal, glandular, emocional, espiritual. Ele é um corporal. Ele é um processo longo que deve, se essa grávida puder passar por uma constelação familiar sistêmica, é ótimo. Eu já vi assim, todas as grávidas que participaram de grupos saem muito leves. Eu tive várias grávidas participando de grupo de constelação com o nenê sentado. Nem constelava, só assistindo, vendo ali. Na outra consulta vinha, nenê virou. Nenê ficou de cabeça para baixo. Muitas vezes, por quê? Porque normaliza um fluxo de energia, né? Céu, terra, embaixo e em cima. Então, respondendo a sua pergunta, o ideal é isso, é a preparação do casal.
Que mais? A mulher entrar nessa maturidade. Terceiro, se preparar para doar nesse momento com o cuidado de não esquecer dela mesma. O que é fundamental, porque ela entra naquilo e tem que dar certo, tem que ser uma boa mãe. Desde pequenininha, ela brinca de criancinha, de nenenzinho. Eu vou conseguir, eu não posso errar, eu não sei o quê. E aí começa uma pressão muito grande. Uhum. Quando você está sob pressão, você entra num mecanismo de defesa que é um mecanismo de liberação adrenérgica. É o mecanismo do medo. Uhum. E aí é difícil, você entra em estresse, ativa a suprarrenal e você começa a liberar noradrenalina, cortisol, uma série de substâncias que vão inibir a produção do leite. E aí fica um ciclo vicioso, né? Então, esse é o ideal. Buscar ajuda, se preparar, né? Por exemplo, criança que não tem a pega adequada. É necessário fazer uma ajuda de profissional. Seja fonoaudiólogo, seja dentista, seja quem for, mas porque o nenê, quando nasce, e eu observei isso quando a nossa filha nasceu, ela não sabe engolir. Tem um negócio, chega um leite, uma coisa na boca, ela não sabe que aquilo é para engolir. Como que é para engolir? Né? Quando enche tanto, ela engole a primeira vez. Né? Eu fiquei observando isso. Até o ato de engolir, a criança tem que aprender. Ela vai aprendendo. E a mãe vai aprendendo dessa maneira. Então tem técnicas, tem a pega, colocação, posição. Não vou entrar nisso que não é objetivo. Mas tudo isso compõe e deixa essa mulher segura, tranquila. E aí o apoio da família, apoio profissional, família que eu digo é mãe e pai, e o apoio do pai da criança, do marido. Aí eu te pergunto assim, como que você visualiza que você até colocou lá no capítulo esse lado do papel do pai, né? Do pai desse bebê. Porque tem uma parte lá que até é colocado que a mãe pode gestar o bebê, né? O bebê, e depois o pai gestar a construção desse bebê. Muitas vezes, ou por essa mãe, que foi citado também, que em outros capítulos também tem alguma coisa ligada a isso, por outros motivos, mas ligada a, vamos supor, a mãe que gestou, mas ela não tem o seio devido a um câncer. Ela teve que fazer remoção. Ou então ela gestou esse bebê e depois ela foi. Ela não sobreviveu. Como que Ou você... ela... Tá. Ou ela Como que... fez uma plástica de mama e não consegue, o que é muito Isso, comum também, tem isso, uma série de situações. Bom, isso. e os casos que a mãe não consegue mesmo, ela tenta, 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 tenta e não consegue. Então, tem uma hora que você tem que reconhecer. Muito bem. Então, nesse momento, a figura do pai ele é fundamental. Primeiro que não haja uma crítica para que essa mulher não se sinta menos diminuída, incompleta, porque ela não está conseguindo. O mais importante é ela ir no limite daquilo que ela pode tentar. Então, a mulher, ela tem que ter essa sensação de que ela fez o máximo, o máximo, o máximo que ela pôde. Porque daí ela nunca vai falar, se eu tivesse tentado mais um pouquinho. Não. Então, essa a primeira coisa. Segunda coisa, constatação. Fez uma cirurgia mamária, uma plástica lá quando tinha 17, 18 anos. Não sabe se vai conseguir. Então, olha, vamos ver, depende de como o cirurgião plástico arrumou isso. Algumas conseguem, outras não. Então, olha, tentou, armou o seio, não sai. Tudo bem. Então, aí é passar por um processo de amamentação de leite artificial. Existem várias possibilidades. Existe leite de vaca, existe leite de soja, existe leite de cabra, existe misturas, são várias as possibilidades. E esse processo, ele pode sim ser apoiado pelo pai. Outra coisa, crianças adotivas, né? Crianças que são adotadas, elas vão receber um leite através da mamadeira. Não é o ideal, mas nessa condição é aquilo que faz essa criança sobreviver.
Sim. Mais importante é isso. Então, e o pai pode sim participar desse processo. E deve. E sim. E como é que você, que foi colocado também a respeito dessa parte da que você fala, né, bastante sobre esse lado, corpo, mente e espiritualidade. Como é que você poderia falar para a gente aqui o que tem, que se foi colocado lá? Como que você visualiza isso, a mulher, esse ser que quer ser mãe? Como que você visualiza isso quando ela chega no ato da amamentação? Sai da gravidez e entra ali. Durante o Então, processo que você está acompanhando ela, você está acompanhando essa mãe, né? uhum, E como que ela... Porque eu vejo muito, assim, as colocações, lógico, quando foi escrever esse capítulo, eu vi muito, assim, muita coisa que se fala a respeito desse lado, né, da amamentação. Tanto é que nós colocamos no capítulo consciência da amamentação, né, na construção do ser humano, e não aleitamento. Nós colocamos amamentação porque a amamentação ela pode ser tanto no seio como por meio de um copinho, por meio de uma mamadeira, de alguma forma, mas esse ser humano ele vai avançar porque ele recebeu, acima de tudo, a essência, a essência do amor que esses pais, ou tanto a mãe, o pai, têm por esse bebê. Porque fica muito no contexto que a mãe é que aleita esse bebê no seio, é o único jeito de se levar esse amor, de construir esse ser humano, que esse ser humano vai ter toda a defesa, vai ter isso, sabe? Isso tudo mexe com a minha cabeça, mexeu com a minha cabeça na hora de escrever esse capítulo. Por isso que você foi escolhido, porque eu sei que não é a visão que você tem um conhecimento enorme nessa área, quanto ser humano, né? Esse ser que está ali, que está gestando, ele não é sozinho. Ele está gerando um outro ser que vai depender dele até um determinado ponto da vida. Depois a gente prepara ele para voar, né? Mas será que ele uhum. só vai voar se ele estiver sido aleitado no seio? Do contrário, ele vai ter dificuldade para isso? Olha, para você ter uma noção, enquanto você está falando, me ocorreu algo, né? Como as questões sistêmicas são mais importantes que as biológicas. Eu tenho vários pacientes que já fizeram constelação e conta que depois que nasceu, elas não amamaram na mãe. A mãe tinha leite e elas mordiam a mãe. Teve uma que não aceitava o leite da mãe. E aí? Pois é. Então, a criança não aceitando o leite da mãe. Quando que isso acontece? Quando essa mãe, de alguma maneira, de uma maneira totalmente inconsciente, usa aquela criança para benefício dela. Um caso extremo, tá? Mas assim, uma filha que mora com o pai e com a mãe, quer sair de perto da casa da mãe e do pai, não tem coragem de falar que ela quer sair, para não desagradar os pais, e ela engravida, sem querer, sem saber. Aí depois que ela engravida, agora tem que casar. Antigamente era assim, hoje em dia É. menos, mas agora tem que casar. E aí, o que acontece? Acontece que daí ela sai de casa. Mas ela não saiu por vontade dela, assumindo uma postura de mulher adulta. Ela saiu ainda como criança. Olha, é o nenê. Então, ela usa essa criança, por exemplo, para algo que ela não consegue. Essa criança, ela pode ter muita raiva da mãe. Ela pode ter raiva e essa raiva, somada a outras situações, não estou dizendo que todos os casos que isso acontece vai ser assim, mas isso pode acontecer. Lá na frente, ela não vai aceitar esse leite da mãe. Você, tipo assim, você me usou para isso, também não quero mais. Então, daí
não vou amamentar. Então, é uma, tem muitos fatores que fazem com que uma amamentação aconteça de uma maneira tranquila. É muito raro que ela seja muito tranquila. Quem está nos ouvindo aí e teve uma amamentação tranquila, assim, privilégio, tá? Porque acontecem muitos processos emocionais, eu já disse. É uma mulher que sai da condição de filha, de criança que recebe e passa numa situação de mulher adulta, de mãe, aquela que dá. Antes ela era cuidada, agora ela começa a cuidar, ela tem uma responsabilidade, né? E tem a participação do marido. O que que acontece nesse momento? Então, até a criança nascer, era o casal. Quando a criança nasce, é o filho. 100% é o filho, a filha. O companheiro, o pai da criança, passa para 0,01%, né? Então, Que não e deveria. não, é isso mesmo, essa mãe. Por isso que tem a Então, quarentena. sim, 40 mas dias, essa mulher tem que cuidar dessa criança. sim, Ela tem que ser mãe. mas pode ser junto com a ajuda do pai também. O pai está ali Ok, presente. ok. Ele vai, mas ele nunca vai conseguir fazer as coisas que é da mãe. Ah, Porque é não, não, aí maternagem. não, É lógico que não. maternagem. Quem Sim, vai sim, maternar, ele ajuda, ele põe para dormir, ele dá sim, banho, ele sim, pode fazer muitas coisas. exatamente, exatamente, nesse sentido que eu estou falando. Sim, mas é maternagem. É a mãe, é uma experiência de mãe, tá? Aham, E sim, essa mãe também não tem mais o que dar para esse marido, para esse homem nesse momento. Atenção, carinho, qualquer que seja a expectativa desse homem nesse momento, como pai, ele se afasta e deixa essa mulher ser mãe. E apoia ela. então, mas eu vejo assim, o que eu estou falando da presença do pai é no sentido assim, por exemplo, a mãe tem aquela parte ali da maternagem que você falou, tudo bem. Mas eu falo em termos do pai estar presente no sentido de dar banho. Por exemplo, eu vejo o meu filho, né, o mais velho, eu tenho uma netinha. E aí, ele o tempo todo, ele estava presente na vida dela ali, né, ajudando na parte da hora de amamentar, na hora dela colocar, de levar. Ele ia, ele dava banho na Isadora, depois ele que levava para o colo, ele tinha aquele momento com a Isadora ali no banho, e depois ele ia e levava para o colo da mãe. É nesse sentido que eu falo. Porque o que ficou assim, que a gente colocou lá e tudo que você colocou, é no sentido do pai acolher esse bebê de alguma forma. Ele pode fazer isso para levar. Então, o cheiro do pai está ali, o cheiro da mãe está aqui, e A essa voz do pai, criança, a voz da a mãe. voz do pai, a voz da mãe, e essa criança vai receber o acalento dos dois, não é só de um. É nesse Uhum. sentido que eu falo, que às vezes o pai fica muito ali, eu não posso amamentar, é com a mãe, eu não posso, eu não tenho peito, né? Então é ela que vai dar e tal, mas ele pode fazer de outras formas, como é esse caso, dar o banho e tal, preparar o bebê para que o bebê seja depois ali amamentado, né? Uhum. Bom, você está falando bastante do livro. Mostra o livro para o pessoal. Fala um pouquinho do livro. Acho que você não mostrou ainda o seu filho. Você falou dos outros 3 filhos. Esse filho você não falou. Esse filho aqui, esse filho aqui, essa capa, realmente assim, ela vem, é incrível. É o homem, vocês podem olhar assim, porque é as ciências do homem, da vida e do mundo. Então, quando nós falamos nessas 3 ciências, e o mover, porque essa criança, para existir, precisa um grande mover no universo com essas 3 ciências. Senão, como é que vai existir, né, essa criança? E essa é a capa do livro, que é assim realmente um filho que nasceu na hora certa e no momento certo. E agora ele está sendo amamentado. Com consciência. Com pai e mãe. Com pai e mãe. Pode ter certeza que tem pai e mãe. Olha, Ai,
Que legal, que legal. Mostre de lado, qual é a grossura dele? Quantas páginas tem? 240. Tem figura dentro? O que tem dentro dele? Tem, deixa eu te mostrar. Uma coisa assim, Eu não super. recebi, eu não recebi o meu exemplar, porque eu viajei, né? Porque você está aí longe, né? Estou Então, aqui na Nova aqui, por Zelândia. exemplo, todos os livros normalmente têm a qualificação do profissional em algum momento, logo no início. Eu pedi para a editora fazer os balões. E nesses balões tem depoimento desses colaboradores como foi escrever num livro que Coisinha de falasse mulher mesmo, bem sobre feminino isso. corpo, mente e espiritualidade por meio de obras de artes. Agora, o que eu vejo bem legal, que foi diferente também nesse livro, foi a maneira como nós colocamos os capítulos. Os capítulos, eu acredito que esteja dando para ver. Aqui, desse lado, fica o título do livro e tem as fotos dos colaboradores com a qualificação já aqui do lado. Então, a pessoa que está lendo o livro, ela não precisa voltar lá para ver quem é essa pessoa. Ela tem que já ver o nome, Legal. identificar a imagem dele para saber quem é ele. Eu Tá, fiz então esse é o questão. livro que vai ser sorteado agora. Exatamente. E Tá. aqui, ó, tem uma imagem, tá vendo essa imagem aqui do capítulo? É sempre uma imagem feita por um pintor que ele é filho de Tá. ucranianos, escreve em hebraico e ele ilustrou esse livro com várias imagens. É que tá E do contrário, teria que aparecer no espelho, mas não tá, não dá para ler o título que você está mostrando, tá? tá. Ele aparece ao contrário, invertido. Mas tudo bem. Ok, já deu para ter uma ideia. Aqui é a Odonto Educação caminhando com a Odonto Pediatrias conectadas às ciências. A Tá, sua? ok. Não, não precisa. Não, Ou você tá quer bom. mostrar? Mas o Você livro quer mostrar? o livro, por exemplo, na parte uterina, olha aqui que coisa linda. É Aham. o bebê e os balões dos três As, que é do amor, Flávia Coniche. Está aí. Esse aqui é dela, com ela, que é o amor, aconchego e acalento, né? Tá, E ó, se você está gostando dessa live, para quem está assistindo, aperta aí a asa delta e joga para as pessoas que você acha que podem te ajudar, que você transmite algo para elas, tá? Porque não é fácil ter um tipo de conteúdo desse com uma visão ampla, holística e que fala de um assunto tão importante com essas informações que nós estamos trazendo aqui. E também é um livro original na literatura brasileira, e se não, sei lá, mundial, né? Porque juntar um monte de profissionais com visões não cartesianas, né? Não é tão fácil assim, né? sim, porque o tempo todo as pessoas que você vê, tem nesse livro tem a Jaqueline, né, o Wendland, que ela é psicóloga, mas ela é coordenadora do Instituto de Psicologia da Sorbonne. Ela está no capítulo 2, né, e que fala sobre o estresse tóxico e a comunicação não violenta, que tem a ver com a mãe gestante, que é o caso que você trabalha, que ela fala da mãe gestante, nós falamos juntas, tem o professor Fialho e eu estamos nesse capítulo com ela, e mais o da saúde, a essência da saúde mental no desenvolvimento do ser humano. Ela fala das mães que os Tá. bebês são tirados dela e tal. Então tem muita coisa aqui assim que foi para juntar essa cabeça dessas pessoas todas para falar sobre isso. São 24 colaboradores, né, de vários outros países e essa ligação, né, para poder falar. Esse livro realmente faz uma diferença muito grande, porque como fala as ciências dialogando, um capítulo dialoga com o outro. Você vê, vem o seu da amamentação, em seguida vem da Jaqueline, que fala: meu filho não quer comer, né? Ela tem um livro sobre isso, ela fala sobre alimentação.
e depois vai seguindo, vai até o final, um capítulo falando com o outro. Termina um, Uhum. ele já puxa para o capítulo seguinte. E isso vai até na construção do ser humano num todo, e depois como que essas pessoas que trabalham dessa forma podem pensar no empreendedorismo. Então, a nova visão da odontoeducação no empreendedorismo, que tem a Lúcia Coutinho, que está nesse livro, nesse capítulo, falando sobre empreendedorismo. E como que isso pode dar o retorno, mesmo, às vezes você pensa assim, que material que eu vou usar, como que eu vou fazer, como é que vai dar retorno financeiro se não tiver coisas para fazer? Tem tudo a fazer, desde quando você saiba trabalhar como ser humano, você vai ter o retorno financeiro também, Uhum. sem, né? Uhum. Mas nós vamos poder, eu acredito que aí também você depois vai continuar a live, né, para poder dar uma sequência. Ah, é? Falando Vou continuar? É? Vai, porque você vai falar com a Silvia Chedid, que Ah, vai tá falar, bom. que está com você no capítulo, né? Que Tá. fala sobre as E a Silvia tá, odontologias do tá nos bebê. ouvindo aí, Silvia? Dá um alô. Você está nos ouvindo? Né? Então, para quem está total... que a Flavinha tem um amigo que, se possível, pode comentar sobre a amamentação, não é um ato de amor. Ah, ok. Então, nós vamos comentar com isso daí para a gente encerrar a nossa conversa, Tá. que amamentar não é um ato de amor. Significa é, que toda mulher que não amamenta, ela não ama a sua criança. Entende? Aham. Isso é um peso muito grande. Amamentar é uma consequência natural de você amar uma criança e querer o melhor para ela. Sim, E você vai fazer o melhor para que aconteça de forma natural. Mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo. Né? É sim, lógico que sempre um parto normal ele é melhor que uma cesárea, quando as condições permitem. Tem hora que a cesárea é melhor. Mesma coisa em relação à amamentação natural e amamentação artificial. Né? Então, amamentar ele é um ato de cuidado, é um ato da maternagem. Inclusive, como você falou, um pai pode fazer isso. Né? Então, ele vai dar o alimento necessário para aquela criança para que ela sobreviva, cresça e se torne um adulto que saiba cuidar de si e cuidar dos outros. e vai continuar sendo um ato de amor, né? É um ato de amor também, porque esse pai está trabalhando na gestão da construção desse bebê, né? Que vai ser um ser humano, com certeza, numa condição muito boa quanto ser humano, porque ele vai receber o principal, né? Que é o amor. E tendo amor, ele vai. Isso. Bom, deixa eu ver, tem mais aqui. Tem aqui, o meu primeiro neném nasceu com a língua presa, mas foi só diagnosticado aos 8 meses. E a segunda com 5 dias de nascida. Feito um procedimento. É isso, né? No livro é falado sobre isso também, não é? Sim, sim. Aliás, esse procedimento hoje em Você dia vai pode ser falar, feito com... Hã? você vai falar sobre isso com a Silvia Chedid, que vai entrar em seguida com você. Que Tá, você vai ok. fechar essa live e vai entrar com Vamos vai fechar. Então conversar com vamos a deixar aqui o Silvia. pessoal com água na boca. Minha segunda Isso. filha, quando decidi deixar de aumentar, teve várias infecções gastrointestinais. O que diz isso? Vamos falar daqui a pouco. Cheguei atrás da 10ª. Ô, Fabi, deu tempo. Menina nasce negando o peito da mãe hoje, com 2 anos ainda mama na mãe. Rejeita a comida que a mãe lhe serve e é contrariada. Chama pelo pai. Como olhar? Então, Leila, é aquela questão sistêmica mesmo. Tem alguma coisa desajustada aí. E esse ajuste, ele vai aparecer através dos sintomas. A criança nos mostra aquilo que não está ajustado. Tá? Porém, tive complicações da aumentação dos dois. Esse assunto está demais. Ótimo. Flávia, quem mais? Boa tarde, Clarice. Francisco, um capricho de forma de livro. Só tem elogio, hein? Ai, que beleza. Super concordo, o papel do pai para dar suporte à mulher é essencial, a mãe nutre o bebê e o pai cuida do restante. É isso aí. Exatamente. Ah, cadê? Silvia, o meu chegou já. Lá, o dela chegou. É da Silvia Gedid, o dela chegou. Bom, então vamos lá.
como que você encerraria para dar um tchau? Daí a gente vai fechar e vai abrir com a Silvia na sequência. Em primeiro lugar, assim, eu queria agradecer demais, né, a sua participação nesse livro, porque você, assim, quando você falou assim para mim, não sei, eu vou ver o meu tempo, porque você estava para ir embora. Aí eu falei assim, mas a tua resposta vai ser sim. Depois você me ligou, eu estava numa reunião, parei minha reunião. Isso para mim, assim, é algo assim, nossa, que muito forte dentro de mim para poder te agradecer. E você falou, Clarice, eu vou com você, eu vou saltar com você, lembra? E isso para Sim. mim assim, isso para mim que é gestar. Eu gestei realmente aqui dentro dessa linha da construção, né, da maneira como a Odonto Educação vê, mas vejo que o amor que as pessoas tiveram nessa construção é o que fez me alimentar para eu chegar onde eu cheguei. Sozinho eu não conseguiria chegar. Então eu falo que foi a consciência disso. E Eu vou aqui, ó. eu vou te explicar o porquê do meu sim. Acho que eu nunca te expliquei. O meu sim é baseado em algo que eu prezo muito na vida, que são os encontros. Tem várias pessoas aí que estão ouvindo, que são pessoas com quem eu tive encontros, ou profissional ou pessoal. Então, encontro, a gente não tem muitos na vida. E encontros de pessoas alinhadas com um propósito comum devem ser respeitados. Então, assim, honrando isso, eu disse sim. Como eu digo, sim, eu estou a serviço da vida, eu estou a serviço da cura, eu estou a serviço. Falei, eu vou fazer isso, vai custar um trabalho aí, mas é para isso que eu estou aqui. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado Obrigada. pela live, pela presença sua.